Oi meninas, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai ter uma live um pouco mais formal. Vai ser sobre mamas tuberosas. Tô esperando o Dr. Carlos e a doutora Elo entrarem aqui. Boa noite, tudo bem, pessoal? Podem mandar as perguntas também pela caixinha de comentários ali embaixo ou pela caixinha de perguntas. Boa noite! Boa noite. Mandei um colete aqui, velho, ó. Tô de colete. Mano. Olha, gente, É é a uma roupa que eu figura. casei, cara. Como assim? Eu entrei lá ontem na live do Sheila, tava ele sentado no sofá, né? No Fazendo eco com o estúdio. microfone. No estúdio, E de velho. terno. Meu, o cara não sabe brincar. Ele falou, meu, vamos fazer uma live? Eu falei, vamos. Eu tava na beira do rio aqui. Eu tava... Aí, ele, cara, no domingo ele, meu, vai ser num estúdio. Eu falei, como assim? Achei que ia estar lá, fazer, né? Live. Eu Aham, falei, sim. tá. Que nem eu faço com a Dona Aí Marina ele, lá. Aí eu tava em casa, aí vim embora, né? Cheguei em casa, falei, meu, preciso de terno? Ele, óbvio. Eu falei, esse cara tá de sacanagem comigo, velho. Eu vou chegar lá e tá de camiseta e bermuda, eu vou ficar puto, né? Mas não, cara, foi um negócio diferente ali, foi sério. Sim, foi bem interessante. Eu fiquei acompanhando. Foi um assunto diferentão. Ah, mas a doutora Elô tá linda ali do lado. Tudo bem? Hoje aqui eu Tudo. vou botar o terno do Carlos. É meu terno que eu E casei. você tá de terno também. Eu coloquei uma camisa e um blazer pra ficar mais formal, né? Tá meio Jornal Nacional, né? A gente tá tudo em Eu ia vir de assim. Fernando Bianco. Como assim? Ele tem uns óculos assim, ele lá e ver. Ele posta, você tá com uns óculos muito doidos, tudo no espelho. Eu ia vir de Bianco, mas aí eu deixei aqui quieto. Meu Deus. É muito amor, né, Lô? Como que se lida com isso? Essa paixão que ele tem pelo Bianco. Adoro. Mas então, né, vamos agora pra parte séria, né? Se apresentem, né, para os seguidores que ainda não conhecem. Vocês, quem que não conhece, né? Todo mundo já conhece, mas só para enfatizar quem que é o casal Manfrim. Isso. Ela é e eu sou o marido dela. Eles são Carlos Manfrim e eu sou Heloísa Manfrim também. e são de Maringá. Então, a nossa live de hoje vai ser sobre mamas tuberosas, por ideia do Vingador, né? E também porque as meninas perguntam muito sobre mamas tuberosas. Então, a gente podia começar falando sobre o que são as mamas tuberosas. O quê? Que tuberosa. Tá travando? As tuberosas são umas que têm um problema no crescimento delas. Elas ficam restritas por dentro, com uma espécie de anel fibroso, que a gente chama. Anel fibroso a gente chama como se fosse uma cicatriz por dentro, uma linha firme, um cordão que não deixa a mama desenvolver e crescer de forma normal, tomando aquele formato de mama, né? Aquele formato arredondado em formato pera. Ela fica constrita e a mama cresce através desse anel em direção à areola. Então ela fica uma mama que a gente chama de mama tuberosa, uma mama pendular, assim, ela é reta, cônica, sem polo inferior, sem a parte de baixo da mama. Ela fica bicudona, sem a parte de baixo, né? E isso é uma alteração não infrequente. Tem muitas pessoas que têm, às vezes nem sabe que tem. É engraçado que quando a gente operava no Rio de Janeiro, ela em Santos e eu no Rio, a gente tinha lá os casos de mama tuberosa, mas não era muito. Aí quando nós viemos para cá, para Maringá, a gente até falou, meu, isso é uma mama maringaense, porque a quantidade de mamas tuberosas que a gente achou aqui, tuberosas e pseudo, tuberosas são mamas que têm um formato mais pendular também, mas não chega a ter o anel de constrição, era impressionante, né? Eu falei assim, meu, mais uma mama maringaense, mais uma mama maringaense, né? Na verdade, entre a gente, falou, tem de uma mama maringaense hoje e tal, é aquela mama que a gente vai ter que ter um trabalhinho a mais para preencher essa parte que vai da areola, do bico da mama, até a dobrinha de baixo, né?
Isaacs. É porque a mama tem algumas características Crisanto, meu que, amigo. que a paciente ela já chega falando que ela não gosta do formato. Quando a paciente fala que não gosta do formato, eu já sei que bem provável que seja uma mama tuberosa, porque elas já vêm com essa queixa. E normalmente são mamas pequenas, normalmente com areolas grandes, e que não tem embaixo da areola, logo ela já acaba e o sulco fica alto. Então dá a impressão que a mama está caindo. Mas na verdade não é que ela está caindo, é porque falta a mama abaixo da areola. Por isso que ela fica cônica. E esse formato, ele não é tão simples de correção. Existem umas artimanhas, dá para ficar muito bom, mas é diferente. Eu tô Artimanha? tentando desenhar uma areola tuberosa, Não, mas não posso não, mostrar, porque ficou parecido na outra. não. Eu tava desenhando aqui pra mostrar a forma tuberosa, falta do polo inferior, mas eu vou ter que dobrar para não mostrar, porque ficou parecendo um outro órgão. Mas assim, o que eu queria falar é, a mama normal, ela toma esse formato. A mama Deixa eu desativar tuberosa, os comentários, peraí. a mama tuberosa, ela não tem, ela acaba não tendo esse formato de mama, tá? Essa parte do tecido, ela não forma muito, então ela fica uma mama mais pendular aqui, ela não tem esse pedaço aqui. Então ela acaba assumindo um formato assim, com a areola bem maior, né? Então ela fica um shape assim. É que eu tinha desenhado um negócio diferente aqui, e aí ficou ruim. Então, eu tentei, mas ela fica, tem essa parte, né? E tem vários graus, né? Tem um pouquinho, até não ter nada mesmo, e fica uma mão bem pendular, assim, uma mão bem cônica, né? E com a areola grande, porque ela cresce através da areola e vai aumentando. Então a mão praticamente fica só uma areola, assim, gigantesca. Uhum. E pode ser corrigido só com prótese? Depende do caso, sim. Né? Na verdade, tem bastante, uma boa frequência dos casos nós conseguimos, mas não é só colocar a prótese, virar as costas e ir embora. Existem alguns detalhes na cirurgia. É, vocês param de ficar olhando as coisas que eu desenho. Eu tentei, é que fica esquisito mesmo. No preto e branco. Se fosse colorido, ia ficar melhor. Então, assim, tem, O pior. talvez não. Então, assim. Depende, não é só colocar uma prótese, tem que ali tem que destruir, seccionar, acabar com esse cordão fibroso que fez com que a mama assumisse esse formato ruim, né? Esse formato não estético, né? Então, e preencher a parte inferior da mama. Então, geralmente, mesmo quando é só uma inclusão de prótese, a gente inclui a prótese, destrói esse anel fibroso por dentro e ainda coloca, enxerta a gordura na porção inferior da mama para deixar ela arredondada. Tá? Não é uma simples inclusão, não é um tratamento, dependendo do grau da mama tuberosa, em casos mais avançados de mama tuberosa, não é um tratamento simples, sabe? Então, às vezes coloca prótese, trabalha bem o polo inferior, a metade inferior da mama para ela assumir um formato redondo. Às vezes a pele não estica muito, então acaba não dando depois aquele formato de mama bem original. Às vezes precisa de mais de uma cirurgia, dependendo do grau, para expandir essa pele. Então não é uma coisa simples, né? Sabendo que é uma mama que a gente, entre aspas, doente, a gente fala, uma doença estética da mama. E, então, muitas vezes o resultado não é exatamente igual aquela paciente que tem uma mama super bem formada, você vai lá, coloca duas próteses, fica aquele negócio sensacional. Muitas vezes a paciente com uma mama tuberosa, ela não, pelo menos em uma única cirurgia, ela não vai atingir aquele resultado, né? Principalmente quando é bem avançado, né? Então, assim, quando você propôs pra gente fazer a mama tuberosa, a Elo falou, nossa, cara, mas é um assunto tão complicado. Eu falei assim, mas eu falei assim, o meu objetivo nessa live vai ser explicar para muitas pacientes que operaram de mama tuberosa e às vezes não tiveram o resultado que elas imaginaram, igual da amiga que tinha uma minha informado, é porque realmente é uma mão muito difícil de trabalhar e às vezes numa primeira cirurgia não consegue expandir essa pele embaixo para dar aquele formato bem arredondado, né? Então, para ela
entender que a mama dela é uma mama com uma doença estética, né? E às vezes para chegar numa mama de formação normal, precisa até de mais de uma cirurgia. Uhum. E quem faz essa cirurgia vai ter problema para amamentar no futuro? Não costuma. Não? Não. Ela é E uma doença com a glândula mamária, assim, né? Aham. E na questão do perfil da prótese, nesse caso seria indicado anatômico, perfil mais moderado, alto, em vez do super alto? Ó, É super alto. é assim, depende muito de cada caso, né? Depende muito de cada caso. Tem certos tipos de mama tuberosa que é só uma areola bicudinha, assim. A paciente é plana com uma areola bicudinha. Então, depende do tipo de pele. Existem vários, depende do objetivo da paciente, do que ela prefere. Então, isso é muito individual entre o médico e o paciente, mas uma regra geral, um senso comum, assim, isso é regrinha geral, sabe? É uma mama com uma tuberosa com pouco polo inferior, a gente dá preferência para próteses que tem mais volume no polo inferior, tipo uma prótese anatômica, que ela concentra a maior parte do gel na parte de baixo dela, né? Que ela vem achatadinha e concentra grande parte do gel embaixo para a gente Gota, em né? gota, para expandir isso aí, para fazer o contrário do que a mama dela tem, que é volume em cima e nada de volume embaixo. Então a gente tenta fazer o inverso. Mas pode ser feito com prótese redonda, com prótese moderada alta, e dependendo do que a paciente quer e da mama que ela tem, até super De alta. uma forma, de uma forma geral, a gente evita super alta porque ela já tem muita projeção. Mas é muito de cada caso, né? Mas a gente evita e dá uma atenção legal para a prótese gota. Em alguns casos, essa prótese anatômica ela vai muito bem pela expansão do polo inferior, que pode ser a principal queixa da paciente sem ela saber. E daí, no caso, onde que ficam as cicatrizes para correção das mamas tuberosas? É como uma masto? Pode ser, dependendo do grau. Se ela for uma mama que estiver bem pendurada e com a arela baixa, ela pode precisar de uma massa, sim. Né? A gente já fez bastante massa em mama tuberosa, que ela acaba tendo o sulco alto, a dobrinha dela, o sulco inframamário bem alto. Né? A gente, às vezes, a mama já está bem pendurada, fala, meu, se eu só abaixar o sulco para colocar a prótese mais baixa, acaba com a prótese no meio da barriga. Então a gente faz a masto. Mas existem casos que não, que a cicatriz às vezes é só embaixo mesmo da inclusão da prótese, a gente consegue fazer as coisas tudo por ali que a gente falou, de cortar o anel fibroso e tal. E algumas pacientes também que têm areola muito grande, aí fica com a cicatriz periareolar, que a gente usa ali já só para diminuir a areola e também cortar esse anel fibroso por dentro, tá? Então pode ser como qualquer mama, pode ter só uma cicatriz em volta da areola, pode ter só uma cicatriz embaixo ou pode ter o T invertido. E só com o preenchimento de gordura também é possível corrigir essa mama? Ou... Não estou estudando nada. Tá muito ruim o meu áudio? Tô travando? Não tá ruim, é porque Eu sou surda. ela é surda. Eu também sou, sabia? É por isso que a gente é casado ainda. Porque senão ela não ia aguentar. Não ia Coitadinha. aguentar. Não. Ia. Deus Não, fez as porque eu- coisas certas, veja só. Eu ouvido, às vezes escuto. É o esquerdo também? Eu tenho problema no esquerdo. Dois, cara. Nos dois? Ele não quer que eu opere. Eu arrumei tudo para operar. Ele falou, melhor você não. Eu gosto de você, ele falou. Ela acostumou a não ouvir. Ela não ouviu, por isso que eu tô respondendo tudo. Eu tô aqui, ó, tentando ouvir assim, ó. Então só Eu vou com falar mais alto, assim, tá bom? Ih, obrigada, Má. Então, mas só com gordura, às vezes é difícil de expandir essa pele de baixo. Tá? Depende muito da paciente. Dá para ser feito com gordura, mas a gordura ela não tem a força que uma prótese tem para expandir a pele. Então, muitas vezes é necessário utilizar a prótese para expandir essa pele, tá? Então, pode ser dependendo do grau, dependendo da pele da paciente, dá, mas é a minoria dos casos. Aqui perguntaram se tem outro método para melhorar a mama tuberosa sem optar pela cirurgia. Método para melhorar a mama tuberosa do quê? Não. Então, Tem eu a falo cirurgia! cirurgia. Cara, não. Falar para você, eu falo que cirurgias mamárias, elas não têm concorrentes. Por exemplo, você tem uma mama estranha, uma mama que você não gosta, um peito caído, ou um peito pequeno.
você for para academia, você se alimentar bem, não vai mudar muita coisa, né? Então, a mama é uma coisa que não adianta. O tratamento dela é cirúrgico mesmo, É né? porque os defeitos, entre aspas, da mama tuberosa, eles são físicos, assim. Existem, são bem definidos, né? Existe um anel que estreita ao redor da areola e que faz com que essa glândula hernie pela areola. E existe a questão do sulco mais alto que faz com que a mama aparentemente seja caída. Então, ela não vai se resolver sozinha, com crescimento. Ela vai continuar dessa forma depois que ela terminou o desenvolvimento dela, ela não vai mudar. E aí entra a questão da prótese, que é o melhor tratamento que tem, apesar de não ser perfeito, né? Aqui perguntaram também se a idade influencia. Não. Geralmente é um negócio que acontece no desenvolvimento da mama. Por exemplo, a paciente não vai... desenvolveu a mama, tá bonita e com 40 anos ela vai ficar tuberosa. Não, ela aparece desde o começo isso aí. É no desenvolvimento da mama o problema, tá? E aí, quanto mais esperar, pior? Também não. Não faz diferença essa questão de tempo. Vocês falaram que é mamba maringaense, né? Mas assim, desde que eu era criança, as amigas, a gente se troca uma na frente, uma da outra, né? E eu via, a maioria tinha aquele formato de cone de mama. Eu acho que é de paranaense. Aí, mama Deve ter paranaense. alguma água contaminada que faz. Que viagem. É da água do Paraná. Eu não sei qual que é o rio daí, não é o Iguaçu, né? Aqui tem um monte que passa em volta aqui. Aqui é o Rio Iguaçu, então não sei. Não sei. Ivaí. Deixa eu ficar quieta, gente, deixa eu ficar quieta. Aqui tem mais uma pergunta. Mas aqui não é relacionado, peraí. Deixa eu... É que eu me atrapalhei, fiquei nervosa. Aqui perguntaram. A inclusão da prótese, nesse caso, é feita na frente ou atrás do músculo? aí depende também, tá? Tem várias indicações que mostram que a prótese acima do músculo, dependendo do caso, vai trazer um resultado mais natural. E tem algumas indicações que dá para fazer abaixo do músculo e também ter um resultado melhor. É de cada caso e de cada cirurgião, isso aí é diferente, tá? É indiferente. A nossa conduta atual é preferir abaixo do músculo, né? Para possibilitar a recuperação em 24 horas. Então, manter um tal do grip muscular, assim, um músculo segurando a prótese, né? Para ela ter o cleavage lines melhor, tudo. Mas é uma preferência, não é uma regra 100%, né? Então, a gente vai ter que utilizar, dependendo da anatomia que o paciente apresenta, a conduta para dar o formato de mama a todo custo para aquela paciente. Uhum. Aqui tem mais uma pergunta. Eu tenho mama tuberosa. Minha mama é bem pequena. Tá ouvindo, Elô? Ou quer que eu Não. fale mais alto? Do Eu quê? vou falar. Não, eu vou falar. Eu tenho mama tuberosa. Minha mama é bem pequena e minha areola é bem gordinha e maior do que o normal. Eu quero colocar silicone, mas eu queria saber se com o silicone o formato do peito fica no formato normal. Obrigada. Ouviu? Eu entendi, eu ouvi. Vai. É difícil falar sem examinar, né? Mas assim, a gente já fez alguns casos de pacientes assim que tinham bem pouquinho, na verdade, toda a mama que elas tinham era projetada pela areola, então a areola fica gordinha. Existem alguns tratamentos que são bem simples, inclusive uma técnica que foi descrita informalmente pelo Dr. Monfrim, né? E que melhora isso sem deixar cicatriz, mas ela não melhora em todos os casos. Então, tem como melhorar sim, e o que a gente mais quer é melhorar o formato da mama. Porque eu sei que quando a paciente reclama do formato, eu sei que é porque a areola está projetada. E isso incomoda elas. Se você colocar uma prótese e não tratar esse anel ou não melhorar esse gordinho, essa projeção ela pode piorar depois da prótese. E a técnica chama mini renúvel. Mini renúvel. Entendi. É o nome da técnica. Faz todo sentido se você olhar a técnica. É o mini renúvel. É a melhor arela. Mini renúvel? Eu que inventei, eu dei o nome de mini renúvel.
Ah, de tão boa que é a técnica, isso? Não. Não, porque parece um renúvio, mas a gente usa o eletrocautério da cirurgia e passa igual a gente passa o renúvio por dentro, assim, da areola, a areola vai murchando, aí deixa de ser Ah, gordo. vai retraindo. É como se eu estivesse usando o renúvio, mas é com cautério cirúrgico, né, que a gente usa em toda a cirurgia. Nossa. É por isso que ficou. Ah, o Zayt está querendo a colinha do mini Ele não renúvio. vai passar. Não vou É segredo. falar. Não, não. Eu uso. Depois eu explico, Zayt. Eu mando vídeo lá. Eu mando vídeo pra você do mini renúvio. Dá pra dar uma murchada. Porque ela às vezes fica gordinha pra cima, assim, como se fosse um sininho. E aí você, com a cautério por dentro, sem fazer incisão, passar por dentro, assim, ela vai murchando, né? E aí dá um resultado sem causar uma cicatriz em volta da areola. Uhum. Perguntaram se perde a sensibilidade da areola depois dessa cirurgia. Não, não, não é uma resposta. Não, já É aconteceu. infrequente, Muito. muito infrequente, mas não impossível. Perguntaram o que faz com esse anel. Tem que soltar, tem que quebrar essas traves, esse anel de alguma forma, Na verdade, tá? a gente não tira o anel, assim, ele é meio que invisível, ele é no tato, assim, parece como se fosse um fio Uma dental fibrosa. amarrando Vamos só dar por dentro da mão. A gente vem por um areola aqui assim, a gente vai fazendo cortezinhos com cautério, com esse aparelho, ou com uma lâmina, ou com uma tesoura, cortando ele assim, ó. E aí ele abre. Ele abre e a mama desenvolve ali. Uhum. E aqui perguntaram uma coisa que não é relacionada, mas eu vou perguntar. Ela pode voltar a ser tuberosa ou é impossível? Esses Ah, anéis voltarem a... Difícil. não, o que pode acontecer, ela pode ser que talvez não perca todas as características de uma mama tuberosa. Mas a gente resolver e ela voltar o anel, isso não. É. O que na verdade pode voltar é porque, assim, como a mama tuberosa ela não tem pele na parte inferior, embaixo da areola, né? Pode ser que na cirurgia, na primeira, a gente não consiga uma expansão adequada dessa pele. E ela fica com um formato meio tuberosa, melhor do que antes, mas não no formato de uma mama natural. E com o tempo essa pele vai laceando, nossa pele é um couro mesmo, nós somos animais, então ela precisa que essa elasticidade aconteça, como se fosse um alargador de orelha, por exemplo. Ela vai alargando, depois pega aquele vício de ficar lá, e depois a gente consiga ou trocar de prótese, ou colocar ali para enxertir e dar uma expansão maior para essa pele. É isso que pode acontecer, mas o retorno do anel, voltou lá, o corpo formou, muito difícil, isso não acontece. Uhum. Existe uma idade indicada para tratar quem tem esse anel? Quando começar a incomodar, então, Tem que esperar o período de desenvolvimento da mama, né? mede 2 anos após a menstruação, Menarca. a primeira menstruação. E após a gravidez ele pode piorar? Tipo, quem não fez a cirurgia ainda? Porque a mama vai crescer por aquele anel. Como a mama vai crescer na gestação, ela pode piorar ali, ficar maior e mais penduradona. Mas... Mais cônica e mais caída. As fotos que eu mostrei, foto com desenho, com meu desenho. Mas é mais. Tá louco, gente. Aqui perguntaram, ela falou que a filha dela tem 13 anos e a mama está desenvolvendo tuberosa. A areola tá bem grande. Então assim, ela tem que esperar a formação mamária completa para agir, porque senão vai lá, opera e a mama continua se formando, não tem previsibilidade de resultado. Não que volte a mama tuberosa, mas a gente espera uma formação completa da mama para ter um resultado mais estável com o tempo. Mas porque é bem provável que precise de uma prótese, né? Uma paciente de 13 anos ainda não tem nenhum perfil, nem psicológico, nem nada para receber uma prótese. Então tem que esperar, de qualquer forma, pelo menos 2 anos após a menarca, ou mínimo de 16 anos. Uhum. E perguntaram se é mais dolorida essa técnica Não, para correção. não. A dor é sempre muito subjetiva, né? Graças a Deus, ultimamente, nos últimos anos, e aí eu tenho que falar que as técnicas têm evoluído, né? Em relação à dor, praticamente as cirurgias mamárias hoje elas são
quase nada dolorosas, na imensa maioria dos pacientes, né? Isso aí, a gente já fez live com o Thiago Cavalcante, que foi o cara que ajudou muito aí todo mundo a fazer recuperação em 24 horas, ele que trouxe aqui, divulgou essa técnica. Então, na verdade, qualquer tipo de mama que a gente faz hoje, a gente faz com a técnica de recuperação em 24 horas mesmo, né? E independente se é tuberosa, se é massa com prótese, tudo utilizando esses princípios da recuperação em 24 horas, os pacientes sentem desconforto, não chegam a referir dor. Uhum. E nas mamas normais também existe esse anel? E como é Não. normal? Não existe. Não. A normal, ela crescer desse jeito que eu desenhei aqui, o formato de pera, né? Uma mama normal, ela não, ela é o formato de mama de adolescente, né? Ela é chapadinha, flat assim em cima e ganha Tipo volume. um pincel, assim, né? Isso é uma mama tuberosa? Nossa. Cara, é isso aí, como se a parte do pincel ali fosse areola, ela cresce restrita nesse anel. Exatamente Sim. isso. É isso. Exato. É melhor que o desenho, né? Esse anel e cresce por ali. Daí ela cresce bicudona, assim, pra frente, né? Uhum. Perguntaram quando termina de desenvolver lá pelos 18 anos, mais ou menos? Geralmente 2 anos após a primeira menstruação. Mas as cirurgias mamárias acontecem a partir mesmo dos 15, 16 anos, né? Quando a paciente está muito incomodada. A gente sempre... Aí é mais uma questão familiar e social, né? Nós eu já operei paciente de 14 anos. Aí eu falei porque na verdade eu não operava com a Elo ainda. Porque ela teve um desenvolvimento de uma mama, e essa mama era tuberosa. Então assim, ela tinha um lado tuberoso, Nossa, e o outro tadinha. lado não desenvolveu nada. Então, e eu tava no Rio de Janeiro, era um... Cara, pensa isso numa praia, né? A paciente, ela tinha 14 e, cara, ela sofria muito, ela tinha menstruado com 11. Ela apareceu, eu falei, olha, a mãe dela levou, falou, cara, não tá saindo, ela não vai à praia. Introvertida, né? Introvertida e engraçado que fim do ano passado ela me mandou uma mensagem, tem um tempão isso. Ela virou modelo de biquíni, essas coisas, ela mandou agradecendo. Ela falou, cara, muito obrigado. Muito obrigado. Graças a essa cirurgia eu saí aí e virei modelo. Então, foi na hora certa e deu tudo certo, graças a Deus, né? Ó, tá todo mundo curioso pra saber do mini Renuvium. Até eu tô curiosa, sabe? É tão simples. Nossa, é fácil. Manda direct pra mim que eu envio, tá? Manda um direct pra por mim. falar em mandar alguma coisa, tem gente que tá me devendo uma montagem lá da evolução do sutiã até hoje. Tá vendo o quê? A evolução do sutiã. Cara. Não sei, a gente já voltou a amizade. Não, ela fez, cara. Você fez o negócio. Não, mas o teu era diferente. Eu queria aquele. Você quer aquela foto. Exato, aquela montagem. Mas eu vi que você fez e todo mundo curtiu. Eu falei, beleza, tá top lá. Né, mas é que, né? Eu mando. Tá. Tá esse aqui, ó. Tá aqui no computador. Perguntando se a causa é genética. E o quê? Se a causa é genética. Genética. Uhum. Aqui mais perguntinhas. Perguntaram quanto tempo depois pode ver o resultado? Cara, qualquer cirurgia, eu sempre falo um negócio pro paciente para ajudar na ansiedade. Eu falei até na live de ontem, um monte de gente mandou falando que legal. Eu falo assim, a partir do momento que você engravida, você vira gestante, você não vira mãe. Você vai ficar mãe depois de 9 meses. A cirurgia plástica é mais ou menos a mesma coisa. Quando você opera, você não fica a mulher que você quer ser. Você vira paciente, né? E a pessoa que deu esse nome foi uma pessoa muito inteligente, porque a pessoa precisa ser paciente até vir esse resultado. Que a gente dá vontade de falar para todo paciente que é 9 meses mesmo, sabe? E ainda ela continua melhorando depois de 1 ano, inclusive. Mas a gente fala em torno de 6 meses, o paciente já consegue ter uma previsibilidade do resultado final. Até lá, não dá para prever o resultado final, muitas vezes. A gente já olha, já sabe como vai ficar,
mas até hoje, a gente opera todos os dias tem tempo, e até hoje que a gente se surpreende com algumas evoluções. Que a gente fala assim, pô, acho que já tá no final, de repente melhora, melhora mais ainda. Então, realmente eu comparo nas consultas hoje, eu tenho falado 9 meses, igual uma gestação. Eu falo, você ficou grávida, você já não pega a sua barriga e começa a balançar e fazer naná. Você não faz isso. Né? Com a cirurgia é a mesma coisa, você não vai sair. Já operei, vai sair de biquíni só a top do planeta Terra, Aí porque pode demora. ficar muito, muito feio no começo. Ainda mais com as técnicas atuais, que deixam um resultado muito lindo a médio prazo, no começo eles podem ficar muito feios. A mama quadrada, sem definição, sem contorno. Ainda mais uma mama tuberosa, que tem que Tem que mexer expandir a pele mais. com o tempo, né? Às vezes ela fica roxa, avermelhada, ela fica quadrada. Então, o resultado pode demorar um pouquinho. Tem que ter paciência. A gente sempre fala para esperar 4 a 6 meses por isso. Uhum. Falar uma coisa nada a ver que eu percebi agora. Por você ser meio surdinha, né? Você fala num tom de voz brando, Tá. assim, é baixo. Tem gente que é surdo e grita. E Aí, para tipo, não dá pra conversar com a pessoa que grita. É Mas horrível, sabe né? o lance dela? Ela ouve bem a voz dela. E como ela não ouve nada de fora, ela acha que tá tudo sempre num silêncio absoluto. Então, assim, é muito difícil de ouvir ela. E eu ouço bem. E às vezes ela fica falando, eu falo, meu, tá barulho em volta, ela não tá ouvindo barulho em volta e tá falando menos que barulho em volta. Então eu falo, acho que cara, é isso mesmo. ela não dá pra ouvir. Né? Em lugar com barulho não tem como conversar com ela porque ela fala mais baixo Eu ainda. falo baixo e não escuto. Então, fico muito. Às vezes eu tô dando ela, eu mando WhatsApp. É Tinha que verdade, ter algum defeitinho, né? Algum defeitinho tinha que ter, né? não é Ah, defeito. tá. Isso é uma baixa qualidade. O defeito é que ela ouve o que eu falo, aí é ruim. Perguntaram como que é o pós-operatório, se pode fazer drenagem ou não é indicado. Isso é muito pessoal, né? Hoje aqui a gente não indica, tá? Claro que algumas pacientes incham um pouquinho mais que outras, às vezes elas incham mais um lado do que o outro, aí a gente recomenda sim, mas pelo menos a nossa conduta, isso é nosso, tá? Tem vários cirurgiões amigos nossos que recomendam sim, a gente não vê tanta diferença. Então, quando a paciente incha um pouquinho além, aí a gente entra assim com drenagem no pós. E a recuperação, em relação à drenagem, só que ela perguntou, né? Eu acho que sim, mas se quiser falar mais alguma coisa sobre o pós-operatório da. É que na verdade no pós vai depender assim, ela pode variar de uma cirurgia de recuperação em 24 horas, ou seja, aquela cirurgia que põe a prótese, já sai levantando o braço, já pode dirigir no dia seguinte, ou até uma mastopexia, que aí a recuperação ela não é tão rápida assim e vai exigir pelo menos uns 15 dias ali sem dirigir, não vai poder levar o braço acima da altura do ombro esses 15 dias. E mais ou menos são essas as diferenças. Então, vai depender muito da técnica utilizada e adotada na cirurgia. Uhum. Então, o grau inicial da mama tuberosa seria só a areola um pouquinho conixada, não sei se existe essa palavra, cônica. Os graus iniciais, Grais. os graus E aí, iniciais. mano? É, Eu me matei de dar risada. Eu fiquei imaginando. Ele na consulta chama as pessoas de véi. chama. Uhum. Na hora que eu vi, foi, cara. Na hora Eu que escutando aquela live, falei, meu Deus, ele é muito engraçado. eu chamo, sento na beirada da mesa, sento na bancada. E eu falei, ei, velho, como é que você tá? Na hora que eu vi, já E já foi. os pacientes de cara. Ai, cara. Na hora que eu vi, já foi. E não consigo mais. Não consigo. Mas é a questão da paciente, quando ela vai no consultório, se ela não encontra isso que ele elas vão se frustrar. Então é importante que ele não mude. Porque ele é assim o dia inteiro, menos comigo. Comigo ele é chato. Ele é chato. Com o resto das pessoas, ele é assim. Ela tá falando uma Então, coisa que ela fica reclamando mesmo, é verdade. Mas ele é razoável, né? Antes. Que ele é ele, razoável. ele não é, ele é razoável. Ela gosta do Bianca e achou razoável. Eu tô ferrado mesmo. O Bianco. Eu adoro o Fernando Bianco, ele é muito querido. E ele nunca, assim, quis se vingar de mim. A gente já cancelou algumas lives, às vezes ele nunca foi com ódio, sabe? Essa
É um diferencial. E daí o outro fica falando que o coitado é gay, coitado. Bianca, não falei nada. Você que falou? Eu não. Não sei. Então, que era a pergunta, afinal? Não Eu tinha pergunta. esqueci. Eu só batendo Não, a papo. gente teve uma pergunta. Não, falou do pós-operatório que eu falei. Não. Do pós. Tinha uma coisa da Ariel ali. Mas tá bom. É. Ah, perguntou Dos mesmo. Grais. Dos Grais. Não, é assim, ó. Tem grau de desenvolvimento da tuberosa, né? O inicial ele ainda tem um pouco de polo inferior. Na verdade, a questão da tuberosa é que ela é cônica e não tem a voltinha. A curvinha da areola até o suco mamário, que é a dobrinha. Então, o grau inicial ele tem ainda, né? Ele tem um pouco de volume ali embaixo. E cada vez que vai tendo menos volume ali de baixo, vai piorando o grau. É isso. Eu fiquei pensando se alguém encontrar a live depois pra assistir, é só essa parte do Bianco, né? Quem conhece vai apoiar, né? Nossa! Eu acho que ele é apaixonado pelo Dr. Fernando. Porque sabe, Lu, toda vez que eu faço live com o Dr. Fernando, mas vem umas 40 dando em cima dele. É a live inteira lindo. Doutor mais lindo. Sério? Aham. E daí sempre surgia um comentário, alguma coisa que surgia dele, falando alguma coisa mal do Bianco. Ou, ai, o Bianco tem que participar do grupo só das cirurgias plásticas. Eu acho que é muito amor, sabe? É algo mordido dentro dele. Eu falei, menina, faz o Ips mais Bianco. Vamos fazer uma live, Manfrim e Bianco. Bora. Eu topo. O Bianco foi demais, cara. Foi demais. Daí ele vai vir sem camisa pro Bianco. É nada, vou botar o óculos bruto, cara. Vai colocar o óculos dele. Vou colocar o óculos do Bianco. Charuto. Charuto também. Gente, perguntaram se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva. Eu vou colocar no YouTube também. Pra ficar mais fácil pra vocês acharem. Porque às vezes aqui tem tanta live, né? Daí é complicado. Perguntaram aqui se pode usar o sutiã cirúrgico após fazer essa cirurgia. Deve. Sim. Deve sim. Ah, tem que usar. Ó, perguntaram, a doutora não tem ciúmes? Não foi dele que elogiaram. Ele nunca elogia, nunca Eu- nem fala nada. Só eu Não outra parece dia ninguém. que é cega também. Carlos, não dá nem pra ter ciúme, não tem motivo. Eu sou mais bonito pessoalmente, acho que é por isso. E de repente tô eu aqui, oi. Eu fico Você uns fica meio, 80% mais feio do que eu sou fica meio normal. careca, Meio e ele não Na é verdade, careca. eu sou mega cabeludo, sou eu forte, sempre alto. fica assim. É que no vídeo parece um frango careca e baixo, é por Mas isso. ele é forte, Eu bem sou alto. forte, bem alto, eu tenho muito alto. É que tem um Photoshop pra deixar ele feio, né? Entendi. Na verdade, a gente faz o Photoshop pra me deixar feio, né? Porque eu sou muito bonito pessoalmente, Muito. é impressionante. Eu vi ontem lá na live com o Shavel. Você tava, nossa senhora, bem mais bonito que o Shavel, né? Tipo, deixaram ele fenômeno feio, também. né? É um fenômeno. É que ele faz maquiagem. Então, Já é. Ah, é? mentira. Não falei isso não. Ai, que engraçado. Deixa eu ver. Perguntaram se podem realizar mais uma cirurgia, no caso, fazer lipo mais essa cirurgia. Pode sim. Pode sim. É claro que a gente só deu só deu resposta depende, né? Pode sim. É claro que tem cirurgiões que, dependendo do grau de dificuldade que é uma região, ou da lipo, ou da mama, ele vai falar, cara, a sua cirurgia vai ser bem complicada, pode ser que demore muito, então nós vamos dividir em duas, né? Então tudo depende, mas é muito comum a fazer essa associação, sim. Uhum. E qual que é o tempo cirúrgico, então, de uma mama tuberosa? Não perguntaram, mas eu vou perguntar. Depende também, mas pode ser de 40 minutos, quando é só uma inclusão, que já expande o polo, já fica legal, você fala, nossa, ótimo. Ou pode demorar até 3, 4 horas, dependendo do caso. Existe também uma técnica, que na verdade é um conjunto de técnicas que a gente já fez, que foi a gente preparava a mama, transformava a mama tuberosa em uma mama natural, esperava a cicatrização de 6 a 9 meses, depois se adicionava a prótese.
Para quem que a gente indica isso? Quando a paciente tem deformidades muito grandes, areolas muito grandes, peles inelásticas, às vezes não é possível você conseguir fazer tudo isso numa cirurgia, colocando uma prótese, tirando. Não consegue, é impossível. Aí você fala, porque às vezes o paciente questiona, né? E hoje eu atendi uma paciente exatamente com esse caso. Ela questionou, ela falou, mas não dava por prótese já? Eu falei, não, porque vai abrir tudo. Aliás, não vai nem fechar, né? Então eu preciso reduzir a areola, transformar na mama numa mama mais natural. A gente fala muito em preparar o terreno para construir a casa. Como se você, quando você vai construir uma casa em cima da areia, você não consegue ter uma casa do jeito que você quer, porque ela não vai ter suporte, vai ter estrutura. Então você prepara o terreno antes, depois que cicatrizou, deixou a mama no formato natural, aí você expande com a prótese que você quiser. Então é um tratamento que para a gente é confortável indicar, para o paciente nem tanto, porque são duas cirurgias, mas às vezes quando o cirurgião indica, você pode ter certeza que não vamos ter resultado melhor do que dessa forma. Dois tempos a gente chama, né? Uhum. Perguntaram aqui se vocês indicam para quem tem pouca tuberosidade fazer também essa cirurgia ou dá para colocar só o implante? Às vezes dá assim, você coloca um implante, cara, ele enche a mama assim, expande a pele, a areola já dá aquela achatada, fica, sabe, é um tecido mais elástico, uma qualidade mais elástica da pele da paciente e dos tecidos também, mamários internos, da gordura, da glândula, tudo, músculo. Aí você coloca e fala, poxa, sensacional. Colocou e ficou já ótimo de cara, sem precisar fazer outras técnicas associadas, tá? Sim. Uhum. Perguntaram aqui, mas pode ser meio que relacionada, né, com tuberosidade, não sei. É possível a pessoa que tem as mamas afastadas e areolas lateralizadas ficar com um pouco de colo? É, é possível com as técnicas atuais, com suporte interno, com sutiã interno, com a utilização do músculo para tentar vencer. Porque a mão afastada, na verdade, que é o tórax é assim, ó. Peraí Por que eu vou isso desativar. Assim, ó. Pode você. é que eu vou mostrar, como se o paciente estivesse deitada, o tórax é assim. Então a mama acaba sendo afastada pelo osso do meio. Tá vendo? Então, se você só coloca o implante, ele vai tender a cair para onde estão as minhas mãos. Agora, se você colocar o implante e fizer algum reforço na lateral, espécie de sutiã interno, tudo, a prótese tende a ficar mais juntinha, né? Entende? Então, na verdade, com o reforço lateral, sutiã interno, avançando um pouco para o lateral, um reforço muscular lateral, essa prótese ela tende a ficar mais junta, né? É claro que se a areola é muito lateral, a gente pode, às vezes ela fica um pouco mais lateral do que o normal, mas o colo a gente consegue ali aproximar e utilizar também gordura no meio também para chegar o colo mais próximo um do outro. É uma técnica que foi aprimorada porque era muito difícil. Porque se você imaginar que a areola está lateral, você coloca uma prótese para o meio, porque você fala para o paciente, às vezes é simples, né? Falar, não é só colocar a prótese mais para o meio? Tá, mas se eu colocar essa prótese para o meio, para onde vai essa areola? Vai mais para o lado. Então hoje nós temos que colocar a prótese mais para o meio e arrastar a mama junto para essa areola não piorar a lateralização dela. E hoje a gente tem técnicas para isso, mas elas não são tão fáceis assim. A gente tem uns resultados assim do ano passado que surpreenderam, né? Porque era algo que era impossível na nossa concepção e na concepção do cirurgião plástico geral. Hoje nós temos técnicas assim. Apesar de... Perguntaram se em mulheres mais maduras é mais difícil consertar a tuberosidade. Não, depende mais do grau do que da idade, né? Então, a mama difícil de arrumar é aquela que tem uma pele muito difícil de expandir abaixo da areola. Esses são os piores casos, né? Que a gente não, porque tudo é questão de expansão de pele, né? Você quer expandir a pele da mama para ela tomar o formato de mama. Se você não consegue expandir nem com a prótese, com a pele dura que ganha da resistência da prótese, pelo menos no começo, você não consegue dar um formato de mama natural, né? Formato de mama normal. Então, depende muito desse tipo, tá? Às vezes você coloca uma prótese, dá um resultado parcial, como se fosse um expansor. Ou às vezes você usa mesmo um expansor para ir ganhando essa pele. E depois você vai lá e coloca a prótese ou outra prótese.
Uhum. Aqui as perguntinhas acabaram. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa sobre as mamas tuberosas que não foi falado? Bom, não, da mama tuberosa é fazer um resumão mesmo. É um anel que deixa a mama em formato de tubérculo, assim, ó. Ela fica um formato de. Posso mostrar o desenho. Então ela fica um formato com. Assim, ó, vamos mostrar o desenho do pincel. Ela cresce, a areola pode ficar bem grande, né, com volume abaixo da areola. E dependendo do grau. Sim. Não, tá de sacanagem. Você tá sacaneando as mamas tuberosas. Eu vou desenhar uma mama tuberosa decente. Deixa eu ver. Ah, é. Deixa eu ver. É que eu não Não sei dá. o que é. Tudo que eu desenho não fica. Eu não vou desenhar mais. Tudo que eu tento desenhar mama tuberosa, dá, cara. Não fica parecendo uma mama. Não, isso é legal. Isso. É que muita gente tem e não É sabe. tipo um abajur. Não sei como é seu abajur, vai saber. Assim, o negócio do abajur? Não, cara, fica parecendo Um um. lustre? Do Desenhou lustre? aqui. Sim, Desenhou eu sou uma mama tuberosa. Ah, sim, só essa parte cortadinha. Coloque o dedo ali na parte de baixo que tem o ela desenho. deveria. A gente teve. O nosso objetivo na cirurgia é Expandir ali. expandir. Cadê nós? Cadê? Não, peraí. Ai, peraí. É expandir, é fazer isso aqui, ó. Tá? Porque ela tá aqui, né? E é fazer isso aqui, né? E às vezes a paciente quer aproveitar para ter um pouco mais de colo também, para a prótese dar um pouco de colo. Mas o objetivo da cirurgia é realmente fazer isso aqui. Quando esse sulco aqui já é baixo em relação ao tórax do paciente e a mama fica caída para cá, aí a gente coloca a prótese aqui e sobe a areola, diminui, daí faz a mastopexia. Tá? Então, ou desce esse sulco, fazendo esse formato, Ou sobe a mama. ou sobe a mama como um todo, dependendo do grau. Na verdade, o resumão é isso. Tem muita gente que tem esse tipo de peito, não gosta nem sabe que é tuberose. Tá? Geralmente, quando é mama bem cônica mesmo, assim, daí a paciente já vem sabendo. Ela fala, tem mama tuberosa. Quando a paciente fala isso na consulta, eu vi que eu tenho mama tuberosa mesmo. Já imagina que é uma mama tuberosa mesmo. Ela tem 2 cones na mama, assim. Né? Geralmente ela vem reclamando do formato da mama, aí a gente tem que falar, olha, você tem uma doença estética mamária, chama mama tuberosa, a cirurgia é um pouco mais complexa do que uma cirurgia que não, de uma mama só, ou caída, ou uma mama de um formato diferente, um formato normal, assim, com um pouco de flacidez. Uhum. Então, ela também é mais cara do que uma cirurgia só para prótese normal. Porque tem mais, demora mais tempo, tem mais outros É um grau de dificuldade maior, né? Normalmente, o valor cobrado, ele é relacionado ao grau de dificuldade e tempo cirúrgico. Então, é uma cirurgia mais complexa e pode levar um pouco mais de tempo do que uma prótese somente para inclusão, né? Então, normalmente é mais caro, né? Inclusive, às vezes vai usar uma prótese CPG, por exemplo, de formato anatômico, a prótese em si já é mais cara, né, do que uma prótese redonda comum. Né? Então, ela costuma ser, sim, uma cirurgia um pouco mais cara. Uhum. Então, eu acho que é isso, né, na nossa live. Eu queria mostrar, eu coloquei até meu chá de camomila numa taça de vinho. Pra essa live. Não me deu sede, eu esperava que alguma hora eu ia me dar sede e eu ia tomar, sabe, meu chazinho de camomila. Chá de camomila. Você aguenta. Ela faz bullying comigo. Ela faz bullying comigo no direct, velho. Ela me zoa todo dia. Mas que bom, vocês voltaram a ser amiguinhos. Não, arrumei uma hater. Eu não posso aparecer que ela já... Cara, eu arrumei uma hater, velho. Velho. Eu mereço. Não, é que assim, ó, vou te explicar. Você é uma pessoa extrovertida, assim. Eu também sou meio fora. Entende? Eu pensei, opa, alguém fora da casinha também? Juntou 2 retardados, né? Ó, eu tenho dado nos 2 peitos. É uma coisa horrível pra mim. Evito ir à praia. Jonathan? Ele tem ginecomastia. É ginecomastia.
Pode ter homem com mama tuberosa? É a ginecomastia que a gente chama, né? É a formação do tecido mamário no homem, Glândula, né? né? Mas é engraçado que é bem parecido com a mama tuberosa da mulher, às vezes. Que fica só um bicão, assim, ó, pá, né? Então, cara, isso tem cirurgia, é tranquila para Mas não tem resolver. anel-fibrose, o tratamento ele É é o mais tratamento mais simples, tá? Então, assim, tranquilo, John. Isso aí, pô, procura um cirurgião plástico que ele vai tranquilamente resolver esse problema aí. É um negócio que incomoda. E os amigos zoam. Mas a pergunta é É, legal. meu ex tinha. Você devia. O cara entrou em depressão depois, porque ela não devia parar de falar isso. Ela era o Fernando Bianco. Ai, meu Deus. Eu tô botando a história aqui só pra encher o Padre. saco dele. Quando você desce o armário, tem risco do suco antigo ficar marcado? Sim, sim. Isso chama dupla bolha, tá? Então a gente faz também, como se fosse o suco antigo, que a gente faz como se fosse o anel fibroso, a gente também tem que dar uma destruída nesse suco antigo, tá? E coloca Tem que gordura por enxertar. cima, em sucos muito marcados. Isso às vezes tem que ser feito até mais uma lipoenxertia ou no centro cirúrgico ou na clínica, se tem capacidade, tem estrutura para isso. Então pode sim, isso chama dupla bolha, tá? Deformidade em dupla bolha, que é o double bubble que o pessoal fala. Uhum. Aqui mandaram mais uma perguntinha. Se quem tem pouca mama tuberosa consegue identificar em casa. Cara, assim, se você olhar a sua mama e achar ela bem feia, assim, no formato, que você não gosta, que não parece uma mama, na verdade a falta dessa parte da mama aqui, ó, provavelmente você tem uma mama tuberosa ou pseudotuberosa. É a falta do polo inferior aqui que a gente fala, tá? Uma mama que cresce muito bicuda, assim. Eu dei Então, risada de novo porque apareceu. apareceu? Apareceu uma mama tuberosa, mas é uma mama tuberosa de grau grande. Fica muito estranho. Fica parecendo Ela vai piorar. Ela piorou. Ela tá uma aqui, ela piorou. Então assim, nossa. Então assim, não dá para desenhar uma mama tuberosa. Você pode escrever no Google mama tuberosa e vai aparecer uma mama tuberosa. Não desenho, não tem que desenhar. Coloridinha. Eu acho que eu tenho a foto da mama tuberosa aqui, só que eu não. O Carlos ele vai mostrar. Acho que nós estamos aqui É. tentando pegar, ao invés de pegar. Não, agora que eu tive a ideia de entrar no Google aqui e Eu achei digitar. que vocês falaram Olha isso sobre aqui. Uma mama mega tuberosa. É que tá fazendo a sombra da luz, né? Uhum. Não, mas deu pra ver. Aí. Perfeito. Tá vendo? Não tem a parte de baixo, olha, ela ficou grande, tá? Isso aqui é uma mama tuberosa. E às vezes, Aqui, ao ó, lado, com- ó, É. tá? E às vezes ela, olha aqui, ó, uma normal, uma tuberosa. Legal isso aqui. Tá vendo que a diferença entre essas mamas é o polo inferior. É o que eu tava tentando desenhar. Uhum. Certo? aqui. E é isso, uma mama mais pontuda, né? Mais ou menos isso. Ó. Ó o anel de construção. Ali dá pra ver bem na segunda imagem o anel. Essa aqui é uma mão bem tuberosa, né? Que você vê o anel, tá vendo? Ele é um anel mesmo. Uhum. Né? Aí você tem que fazer algumas incisões por dentro, né? Pra soltar isso aí. E Só no pra- caso do grau de dificuldade, seria mais difícil corrigir uma mama tuberosa pequena, não em termos do tamanho da tuberosidade, mas sim do volume? Ou. Ai, falei errado. Deixa eu Na ver como é que eu verdade, vou dizer. depende do grau. Assim, quanto menos Ah, mais pelo tecido, grau do que pelo tamanho da mama. mais o grau do tamanho. Quanto menos tecido tiver embaixo da areola, é mais difícil. Se a pele for inelástica, é mais difícil ainda, porque você tem que expandir essa pele. Ah, Então, mas o que eu queria te dar de recado mesmo para quem operou já, né? Quando a Elo falou, poxa, vamos fazer uma tuberose, eu queria dar um recado para os pacientes que já operaram e às vezes não ficaram satisfeitas com o resultado,
para elas entenderem, né? Que algumas vezes precisa de outras cirurgias, porque não é uma questão de... Ainda mais que hoje a receita da tristeza é ficar se comparando, né? Então, assim, às vezes ela fica se comparando com as amigas que não tinham tuberose, operaram às vezes com o mesmo cirurgião, e aí foi lá e ficou com um resultado diferente, ela acha que ela é azarada. Não, não, na verdade ela pode sim fazer outra cirurgia e ter resultado melhor, né? Só para elas entenderem isso, né? Que é diferente de uma cirurgia que a mama já está com a formação bem feita. É isso que eu realmente tenho que falar, para elas entenderem e para elas não ficarem tristes. Uhum. Agora deu cedo, eu vou tomar só antes de terminar a live meu suquinho. Ah. Quer dizer, meu chazinho de camomila. Mas a verdade é chá de camomila. Eu de noite eu paro de tomar qualquer coisa, assim, só tomo chá de camomila. Porque senão eu não consigo dormir. Eu tomo chá de camomila. Mas o meu... Eu não bebo. Então, se for presente Imagina, se bebesse, né? eu não posso. Não pode. Posso. Mas então é isso. Obrigado vocês dois pela live aí. A doutora Elô, né? Que não queria muito. Que E veio Elô, mesmo assim. que ouviu 20% da live, né? Eu sofro, é difícil. Mas tá bom. Depois vi. Próximo eu pego o microfone. Ele fica aqui na frente, ele não deixa eu ficar na frente. Eu percebi isso. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas ele se enfia na frente da câmera. Deveria ser o contrário. Ele gosta. Não, cara, porque ela falou isso pra mim. Ela falou, vai lá, fica desse lado hoje e tal. Porque você fala pouco. Eu falei, tá bom, então vou falar um pouco mais hoje. Você sabe que é verdade, né? E tu chama de véi também? O quê? Ela de véi? Não. É. Não, tipo, mano. E aí, mano? Não, Vamos velho. pro trabalho? Isso eu falo pros pacientes mesmo, pros maridos da paciente. Aí ele fala cara. Cara, cara. cara. E aí, cara, pro paciente. Eu não consigo. Eu não consigo. Mas então é isso. Obrigada a todo mundo que participou da live. Obrigada pelas meninas. Obrigada a vocês dois. E boa noite a todo mundo. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, gente. Com o Bianco. Vou falar com ele pra ver se ele aceita. Tchau, tchau, gente. Tchau.